Línguas, línguas e mais línguas. Você tem ideia de quantas línguas existem no mundo? Dezenas, centenas, milhares? Naturalmente, eu estou falando de línguas, idiomas, sistema de comunicação verbal. Eu não estou falando de biologia, garoto esperto. Geralmente a gente imagina uma relação entre línguas e países, mais ou menos cada país tem a sua língua, né? A não ser em casos como, por exemplo, o inglês ou o espanhol, que são falados em vários países além dos respectivos países de origem, ou então de países em que se fala mais de uma língua, por exemplo, o Canadá, a Suíça. Então, se há mais ou menos 200 países, né, dependendo aí dos critérios que se usam para definir o que é um país, a gente esperaria que houvesse mais ou menos umas 200 línguas, certo? Mas as coisas não são bem assim. Quando se diz, por exemplo, que em tal país se fala tal ou tal língua, geralmente o que a gente quer dizer é que tal língua é a língua oficial daquele país. Na realidade, não existe uma correlação direta, absoluta entre países e línguas. Uma língua é um elemento cultural relacionado a um grupo étnico. Um país é uma divisão territorial de caráter administrativo, político. O fato de um país adotar uma língua como oficial não significa que aquela seja a única língua falada dentro do território daquele país. Uma língua ser oficial significa apenas que ela é usada pelo governo, pelos estabelecimentos de ensino, pela mídia, etc., em situações formais ou quando a mensagem é dirigida à população como um todo. Então, como a gente faria para saber quantas línguas existem no mundo? A gente teria que contar, naturalmente. Sair por aí verificando qual língua cada pessoa fala, registrar tudo em um banco de dados e depois fazer a contagem. Acontece que já fizeram isso. Uma organização chamada SEAL International publica desde os anos 50 um catálogo no qual são registradas todas as línguas conhecidas ou que vão sendo descobertas e registradas a cada ano. Hoje, naturalmente, esse catálogo também é publicado online. E é aí que a gente pode encontrar a resposta para essa pergunta. Se você acessar o site ethnologue.com, de cara você já encontra a resposta. Ali estão catalogadas nada menos do que 7.151 línguas. É isso mesmo. No mundo todo, atualmente, existem pelo menos 7.151. E certamente existem outras que ainda não foram descobertas ou devidamente registradas. Aliás, esse catálogo hoje inclui apenas as línguas que estão sendo usadas atualmente por pelo menos uma comunidade em algum lugar do mundo. Portanto, não inclui línguas extintas, como, por exemplo, o sumério ou o egípcio antigo. Porém, inclui línguas clássicas que ainda têm alguma relevância cultural ou social, como, por exemplo, o latim. E, é claro, também inclui as línguas de sinais. Aí você pode pensar, bom, se existem cerca de 200 países e mais de 7.000 línguas, isso daria, na média, mais ou menos 35 línguas por país. E então, cadê todas essas línguas? Pois é, em geral a gente só enxerga as línguas com um grande número de falantes, ou as línguas com status oficial, as línguas que aparecem mais na mídia. Olha o nosso caso, por exemplo. Quando se pergunta, que língua se fala no Brasil? Automaticamente a gente responde, português. Falando assim, parece que o português é a única língua usada em todo o território brasileiro, né? Mas a verdade é um pouco diferente. Temos muitas comunidades em que se mantém a língua nativa original, por exemplo, Nhaengatu, Baniwa, Tucano, Krenak, e ainda comunidades que falam línguas que chegaram aqui por meio da imigração, por exemplo, alemão, italiano, japonês, árabe, ucraniano. E ainda temos a Libras, a língua brasileira de sinais. No total, o catálogo do ethnologue.com registra no Brasil cerca de 17 línguas faladas em comunidades de imigrantes e mais de 200 línguas nativas que, de uma forma ou outra, conseguem ainda sobreviver até hoje. Um outro exemplo clássico é o da Itália. Quando se fala em Itália, a gente pensa logo em uma língua só, o italiano padrão, que de fato é a língua oficial do país. Mas no território italiano são reconhecidas pelo menos 30 línguas e ainda variações dessas línguas. Então, está aí, agora você já sabe. No mundo atualmente existem nada menos que 7.151 línguas. É língua que não acaba mais. Para a gente que gosta de idiomas, isso é uma boa notícia. Afinal, nunca vai faltar língua para a gente aprender. Bom, por enquanto é isso aí. Até a próxima.